Bem-vinda ao Plan Me Podcast, um programa para quem está sempre em evolução em sua jornada pessoal e profissional e quer deixar sua marca. Eu sou sua host, Mercedes Alzueta, especialista em estratégia e marca pessoal, com mais de 35 anos de experiência em negócios próprios no varejo e atacado. E eu ajudo profissionais liberais, empresárias, artistas, atletas e pessoas comuns a encontrar o que elas têm de extraordinário para criar um fator de diferenciação e ampliar seu público, atrair clientes, parceiros, patrocinadores e investidores. Eu sou casada, tenho uma filha, nasci no Uruguai e moro em São Paulo e sou apaixonada por histórias, pessoas e marcas. E se você também é curiosa, investe em autoconhecimento e sabe que tem um talento que precisa ser visto e valorizado no mundo on e offline e sente que está pronta para escalar, então este podcast foi feito para você. Comece a me seguir para ser avisada dos novos episódios e compartilhe com as pessoas que você acredita que possam precisar de algo que eu trago aqui e que fará diferença na vida delas. Muito obrigada por fazer parte desta comunidade. Eu sei que estar aqui é uma escolha e eu sou muito grata por isso. Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao episódio número 30 do Plan Me Podcast. E é incrível, né? Quando a gente se propõe a fazer algo novo, a gente não imagina como isso vai se desdobrar, como isso vai acontecer. E foi exatamente assim que eu comecei o podcast. Eu comecei de uma forma bem simples, vocês sabem, sou eu que crio os roteiros, faço as gravações, edito, entrevisto, chamo para entrevista, enfim, é um projeto solo. E justamente o que eu buscava neste projeto era uma oportunidade de comunicação com vocês, um espaço de troca mais profunda, mais consistente e diferente, né? Eu ouço muitos podcasts, eu adoro consumir conteúdo desta maneira. E fiquei pensando, por que não eu fazer isto, né? E estamos no episódio número 30. Parece que foi ontem, mas já temos bastante conteúdo, 30 episódios diferentes, com práticas minhas, com entrevistas com pessoas incríveis que já passaram ou pela minha mentoria, ou que são amigas, parceiros de trabalho que eu admiro muito e quis trazer aqui para conversar com vocês. E justamente hoje eu trago mais uma dessas amigas queridas especiais que também se desafiaram a fazer alguma coisa diferente depois dos 50 anos. E ela começou um perfil no Instagram, né, que se chama Cool 50s. Vocês devem conhecer a Cláudia Ruga. Ela é uma pessoa extremamente curiosa, profunda, observadora, que procurou renovar, olhar para outras habilidades, outras características dela que estavam ali talvez adormecidas e Re foi lá e tentou, experimentou, fez um projeto piloto e a coisa foi crescendo e vocês já sabem a potência que é o Cool 50s hoje. Ela também é criadora do site Inconformidades, que também traz conteúdos da maturidade. E realmente, hoje ela é uma referência no tema. Ela é convidada para palestras, talks e muitas outras coisas. E a Cláudia, de formação, ela é juíza. Então, vocês podem imaginar que isto, né, o trabalho digital, foi algo completamente novo e é ela que faz tudo também, como eu, do começo ao fim. Ela gera os conteúdos, ela posta, ela pesquisa e tudo isso, gente, para contar para vocês que tudo é possível em qualquer momento da nossa vida. Basta a gente querer, a gente enxergar uma oportunidade, a gente acreditar no nosso potencial
e se jogar sem medo, ou mesmo com medo, né? Muitas vezes a gente tem medo, mas a gente tem que abrir uma portinha e ver, experimentar o que está ali do outro lado. E foi exatamente essa a experiência que a gente trocou. O episódio está delicioso, com assim, tanto conteúdo, tanta coisa boa, risada, do começo ao fim, vocês vão ver que tem conteúdo bom. Então, fiquem conosco, deixem seus comentários no final do episódio. E só para acrescentar, a Cláudia é uma amiga minha de infância, que nós estudamos no mesmo colégio, no ensino fundamental 1 e 2, e depois nos afastamos, como a gente conta ali no início do episódio, e voltamos a nos encontrar nesta fase da vida, na maturidade, e assim, está sendo delicioso, porque é interessante que mesmo que a gente tenha por um período deixado de ter contato, parece que não se cortou. Esses laços da infância, da adolescência, eles são muito fortes, e isso gera uma oportunidade também da gente se experimentar, da gente confiar nos nossos relacionamentos e em quem somos, que também a gente fala mais para frente aí, a tal experiência do networking, e que é muito deliciosa. Então, gente, sem mais espera, eu vou agora compartilhar com vocês este episódio. Um beijo, bom programa. Oi, Clau. Bom, quero te agradecer muito, muito, muito por aceitar o convite de vir falar aqui para a gente, para a nossa comunidade, nossa audiência que já escuta o Plan Me Podcast. É uma plataforma para trazer conteúdo de qualidade para o empreendedorismo feminino. A gente fala de criatividade, de empreendedorismo consciente, dos desafios de empreender, né? Muitas vezes é um caminho bem solitário, e quanto mais apoio e ferramentas a gente tiver, melhor é a trilha, né? E é isso que eu estou tratando aqui de proporcionar às pessoas. Então, você aqui é uma honra, é uma delícia, porque tem muita mulher que te segue e que adora seus conteúdos. É um barato, porque eu já te conheço há algum tempo, né? A gente pode contar aí a história para as pessoas, mas cada vez que eu falo no seu nome, todo mundo, ai, eu adoro o conteúdo dela, é muito legal. Então, bem-vinda, obrigada por aceitar aqui esse convite. E começa aí falando um pouquinho de você, para quem está te escutando, a sua bio. Tem gente que não sabe aí a sua origem, né? Oi, Merci. Bom, em primeiro lugar, uma honra, eu acho tão divertido isso, né? A gente se conhece há Vixe. 45 anos, talvez, né? Que delícia. Desde os 10, 11 anos, Isso. enfim, desde a época de Pio XII. E eu acho muito interessante o que a vida traz depois, né? A gente se distancia na época de faculdade, fica muitos anos distantes, né? Você tendo sua filha, eu tendo meus filhos, enfim. E depois a gente se reconecta através de um grupo do colégio, e a gente está aqui agora no podcast que você criou, que eu acho isso de uma potência fenomenal, sozinha, e eu falando do Instagram que eu criei há 5 anos, e eu acho impressionante, porque no fundo, essa é a nossa essência, né? Isso. Interessante a gente descobrir isso nessa fase da nossa idade. E como a gente pode ativar coisas da gente que a gente nem imaginava, né? Se redescobrir, né? Que a gente vai falar disso também, a nossa capacidade de criar novas janelas e novas trilhas, né, na vida, em qualquer momento. Você sabe que eu estava pensando nisso outro dia, porque eu sempre gostei de escrever, e de alguma forma eu parei de escrever. Aí já me falaram, mas você é juíza, depois eu conto isso. Você escreve tanto. Não, eu escrevo dentro de uma linguagem jurídica, dentro da formalidade jurídica, é completamente diferente de uma escrita criativa de coisa que vem de dentro. E eu sempre lembro, quando a gente estava no Pio XII, eu fiz humanas, não lembro, você não estava na minha classe, né? Eu não fiz o ensino médio lá. Você saiu, é verdade. E a gente
tinha uma professora, quem estiver ouvindo sabe, a gente tinha uma professora de literatura, era literatura, né, não falava mais português É. assim, que era, gente, eu acho que era a mulher mais exigente que existia, e até hoje a gente se lembra dela como uma formadora da nossa escrita. E eu Uhum. adorava redigir, eu fazia redações, e ela sempre me dava uma nota alta, ela era muito, muito dura com a classe inteira, e eu tirava uma nota sempre alta e me perguntaram, o que que você faz? O que que você faz? Ensina a gente o que que você faz. Eu pensava assim, gente, eu não sei, eu leio. Eu leio, eu devoro livros. E aí eu pensei, essa escrita eu estou resgatando agora, tipo 40 anos depois. E Uhum. eu acho que através do Instagram eu trouxe isso de volta. Eu achei uma delícia. Eu fiquei surpresa com a minha capacidade de escrever às vezes. Eu falei, caramba, eu tinha isso guardado dentro de mim e ficou dormente por 40 anos. Eu É. falo 40 porque não, um pouco menos, né? Eu me formei, eu tinha 17 anos. Mas, enfim, ficou adormecida essa possibilidade de escrita. Sim, e você escreve muito bem. Você escreve como fala, e isso flui, né? A gente escuta e se identifica. Acho que por isso criou também tanta identificação, né? Esse perfil aí do Instagram, porque é a voz de muitas, né? É E é muito legal. interessante isso, me falaram, você escreve bem. No começo eu fiquei surpresa. Eu falei, eu escrevo bem? Da onde isso? Exatamente isso. Eu falei, caramba, eu sempre gostei de fazer isso. Por que Aham. que eu tolhi essa minha capacidade de escrita? E o Instagram é um recorte, né, Merci? Uhum. Sim. Uhum. Recorte. Então eu tento colocar uma linguagem um pouco menos formal, porque é muito complicado equilibrar, né, a linguagem Verdade. formal do Uhum. jurídico, que eu tenho por 25 anos, com a escrita informal do Instagram. Então eu tento colocar de uma forma mais acessível. É um desafio isso, né? Criar essa comunicação com pessoas de universos distintos, de culturas, né? De histórias, formações distintas, com um assunto que passa aí, tem um viés muito claro. Acho que isso é o grande trunfo, né, desse perfil. É que ele traz uma conexão com todo mundo em um ponto, né? Muito especial. É muito legal isso, está É, muito bem feito. E eu lembro que ele começou pequenininho, você mandou lá para a gente no grupo, pessoal, criei um Instagram, um perfil, dando dicas de livros, de filmes, que é sua paixão, né, também, essa coisa do livro mesmo. E ó, virou essa é, potência. ele começou desse jeito. Ele começou desse jeito porque eu sempre tive muita dificuldade de aparecer como protagonista. Eu acho que Uhum, pelo fato de eu ser juíza, eu sempre fiquei, eu nunca fui a protagonista, eu sempre fiquei de bastidor, sabe, ouvindo os outros falarem, e eu sempre me uhum, coloquei nessa posição. Eu não aparecia, até hoje, quando eu posto uma foto minha, eu fico incomodada ainda, eu não sei lidar com isso, mas eu sei que eu preciso postar uma foto para as pessoas saberem quem está lá no olá. e eu Uhum, comecei, a ideia era justamente essa, era dar dica de livro, de filme, uma coisa que era minha, que eu precisava no momento extravasar. Eu sempre sim. comecei o cu. E essa era a essência dele. E eu ainda coloco, né? Tanto é que eu coloco nos stories, dica de filme, vai para o feed também. Uhum, Eu acho que eu peguei o tal do Zeitgeist, né? Que era o espírito da época, que sim. era justamente essa geração de mulheres chegando aos 50 anos, de uma forma completamente diferente das nossas mães, e eu comecei a falar um pouco sobre isso em 2018. Lembro. Talvez eu estivesse seguindo alguns perfis também que já estavam falando disso. Uhum. E é essa leva de mulheres que estão descobrindo essa nova roupagem, né, dos 50 anos. É, e ela é muito potente, né? Porque é, você também traz muito isso, né? Essa possibilidade de fazer coisas diferentes, de viver o que não viveu e de relembrar coisas muito boas, né? Semana passada você pôs aquelas músicas todas da nossa época. Eu falei, que delícia! Então tem muito disso, tem diversão, tem reflexão, né? Tem um conteúdo que faz a gente pensar, tem crítica, tem, tem o que a gente é mesmo, né? Essa complexidade toda. E porque nós somos isso, eu não fico batendo na tecla de etarismo, longevidade o tempo inteiro, porque eu acho que cansa. Eu não quero Uhum, ficar lendo sobre isso o tempo inteiro. O que vem na minha cabeça é muito interessante. Me perguntaram uma vez, você programa? Eu falei, não, eu não programo. Eu tenho mais uma ideia de coisas que eu quero falar porque eu li. Isso ficam na minha cabeça. uhum, Aí
obviamente, é muito interessante. 2 dias antes, ou até no próprio dia, eu vejo o que apareceu no meu feed, eu vou guardando, eu falo, eu acho que eu quero falar sobre isso hoje. E é super orgânico. Já me Uau. perguntaram se eu tinha uma equipe que fazia isso para mim. Eu falei, que equipe, gente? E do jeito que eu sou controladora, eu não ia poder ter uma equipe jamais. Aquela é a minha voz, é o que eu sinto no dia, o que eu vi no dia anterior. Enfim, nós Muito somos incrível. isso, né, nós somos isso, um É. recorte de várias coisas. E é muito legal porque é muito genuíno, você vê que é muito o que a pessoa, você está sentindo, e às vezes você traz seus filhos, né? Você está com saudades deles e você coloca ali, Hã. mãezona, né? Um pouquinho saudades, às vezes, né? De coisas que a gente fazia, e fica gostoso isso, porque é um ser humano que está lá, né? Isso que você fala, essa dificuldade de aparecer, de se mostrar, eu também tenho, eu acho que é um pouco também da nossa geração, às vezes, que a gente veio com aquela ideia de que você tem que se preservar, você tem que se, Uhum. né, não pode ficar aparecendo aí. Então, olhar para a tela e começar a mostrar quem a gente é, às vezes é bem assustador, eu diria, né? Para mim, pelo menos, eu vivo nesse dilema. E quando eu posto, que nem você falou, às vezes eu critico muito, né? Eu sou muito dura comigo. Nós somos, Então, nós nós somos, né? é É, impressionante, nós é. eu tenho uma amiga maravilhosa que ela fala, eu fiz uma palestra com ela na quarta-feira, e ela foi colocando várias frases, várias colocações que eu fiquei pensando, eu falei: "Nós somos muito duras com a gente, se nós tratássemos os outros como a gente nos trata, não ia ter ninguém ao nosso redor". Porque o nosso chicote, ele estala todo dia. É, é. Impressionante, eu não sei se isso é com você, mas comigo é em todas as áreas da minha vida. Sim, Na área sim. profissional, na área de relacionamentos, eu sempre acho que eu estou em débito com alguém, em relação Uhum. à minha mãe, antes era em relação aos meus pais, os meus irmãos, eu sempre acho que eu estou em débito com alguma coisa. É, eu não sou boa o suficiente, né? Muitas vezes. E isso, eu vejo, por exemplo, no empreender, que é uma via solitária, como eu te falei, a gente acaba muitas vezes passando e decidindo sozinha, isso tem um peso enorme, porque você vive sendo a pessoa mais crítica e muitas vezes você deixa de fazer por medo, ou, entendeu? Você para ali, você congela. E o que eu mais tenho ajudado hoje as pessoas, né, que passam aqui pela minha mentoria, é isso, em desconstruir isso, porque eu tenho essa identificação, não é que eu sou perfeita, ao contrário, eu sei o que ela está sentindo, e aí eu, de fora a gente consegue ajudar, né? E falar, olha, vem, não é tão frio do outro lado, né? Vamos embora. Então, quanto mais a gente vê isso, como você trazendo aí todo esse conteúdo, toda essa história, né? Fica muito inspirador, fica muito rico para quem está do outro lado e quer fazer essa transformação, né? Experimentar algo novo. Então, é muito gostoso ver esse conteúdo, e aí eu queria pensar aí com você um pouquinho como que você vê, né, esse mundo de mulheres que se aproximou de você com essa identificação, e como que você acha que elas podem gerar oportunidades às mulheres de 50 e mais, vai, que é o público aí que você fala, para uma diversidade, para quebrar essas crenças e prosperar, fazer coisas que elas gostam, porque muitas vezes é isso que a gente estava falando. A gente vem com essa crença de ser perfeita, né, de performar e tal, e deixa de fazer muitas vezes o que a gente gosta. Aí chega nessa época da vida e fala: quando que eu vou fazer? Né? Eu acho que é uma soma de coisas, eu posso dar o exemplo por mim. Eu estava com 50 anos, né, exatamente assim que eu comecei meu perfil. Eu fiz 50 anos em 2018. A minha filha já tinha ideia, de fazer residência fora do Brasil e passou na residência nos Estados Unidos em 2018 e casou. Ela já namorava há bastante tempo com o Renato, meu genro brasileiro, enfim. Casou em abril de 2018 e foi para os Estados Unidos em julho de 2018.
Ou seja, para mim aquele ano foi a tempestade perfeita. Eu tenho o Nick, óbvio, meu filho que foi para Holanda, eu sabia que ele ia para Holanda, eu fiz 50 anos, eu estava entrando na menopausa, eu não tinha a menor ideia que eu estava entrando na menopausa, e eu entrei numa depressão, Merci, de fato eu fiquei muito, muito deprimida, eu fiquei Hum, muito, muito perdida, porque a uhum, minha filha sai de casa, então falou: "Opa, agora eu não sou mais mãe da Vitória, eu sou mãe dela, mas mãe longe". uhum, 50 anos, os hormônios completamente bagunçados, sem saber que estavam bagunçados e muito, muito sem perspectiva da minha carreira. Eu não fiz carreira acadêmica, eu não tenho mestrado, doutorado, e com 50 anos eu não tinha a menor intenção de fazer. Eu falei: "Não vou fazer isso agora aos 50 anos". E aí uhum, eu pensei: "O que que eu vou fazer agora?". A minha carreira estável, mas eu não quero ter uma carreira acadêmica. Quem sou eu? Essa sou eu? Eu vou chegar nos 50 anos assim? Eu acho que eu tenho tanta coisa a mais a oferecer, tenho tanta coisa a mais que eu quero fazer, mas eu não tinha uhum. ideia do que era. E aí eu fui fazer zilhões de cursos em 2018. Eu fiz curso, eu amo cozinhar. Amo, amo cozinhar. Era o meu hobby. Não mais, que agora eu não tenho tanto tempo. Fui fazer curso de confeitaria, fui fazer Olha, curso de pão, fui fazer curso de Instagram. Nossa, eu fui parar em cada lugar para fazer coisas que eu falei: "De repente isso vai me abrir". E eu tenho uma amiga maravilhosa, que é minha guru, uma amiga minha que é juíza, já está aposentada, ela está com 72 anos, e ela se aposentou e foi fazer coach de carreira. Ela era uma uhum, coach de carreira, e ela falou para mim, foi 2017, ela falou: "Clau, vem comigo, vamos treinar o que que você vai ser quando você se aposentar". Naquela época ainda não tinha tido a reforma da previdência, então eu iria uhum. me aposentar em 2023, que é hoje. Agora. Agora. Uhum, E aí a gente foi conversando, e disso ela também estava no começo, então eu fui meio cobaia e não tinha a gente não usou a metodologia do coaching, então eu ia uhum. quando dava, enfim. E foi se caminhando, foi muito interessante, dava comunicação o tempo inteiro. E eu falava para ela: "Não, Beth, eu vou me aposentar, eu vou fazer brownie. Eu vou fazer brownie, porque eu quero fazer brownie, eu amo cozinhar, quero montar uma empresa de brownie". Um dia, eu nunca esqueço, ela estava com o consultório dela maravilhoso na Joaquim Antunes, ela olhou para mim e falou: "Clau, isso um coach não pode falar, mas eu sou sua amiga, eu posso. Só dá comunicação no teu projeto. Você não é uma mulher para ficar na cozinha sozinha cozinhando". Eu olhei Uhum. para ela, tomei um susto, eu falei: "Imagina, mas é o que eu quero". Ela falou: "Mas você vai ser muito infeliz". E olha que interessante, saiu uma frase de todo o trabalho de coaching, assim: "Comunicar para dividir experiências". Olha que loucura! Isso em 2017, isso Ó, ficou na cabeça. E aí quando eu comecei o Instagram, eu acho que eu comecei organicamente querendo falar um pouco disso. É, uhum. que eu estava sentindo, enfim. Mas resumindo, mudou a minha vida. Isso transformou a minha vida. Isso abriu portas que eu acho que eu jamais teria aberto se eu ficasse na minha bolha. Por isso que eu, Perfeito. quando alguém me pergunta, eu acho muito interessante. Começa fazendo, o que que eu vou fazer nos 50 anos? Não precisa ser projeto mirabolante. Pode ser, óbvio, vai ser fazer um curso interessante, se você tiver disponibilidade econômica. Agora, se você não tiver, vai fazer coisa pequena. Eu tenho uma amiga, eu ia até pegar o livro dela maravilhoso, a Kika, vou pegar, está aqui do meu lado, a Kika Gama Lobo, ela lançou um livro que chama Quicando na Maturidade. Eu Aham. indico para todo mundo. Ele é pequenininho, deve ter umas 60, 70 páginas, e o que que ela fala? Ela dá dicas para mulher, quando eu digo uma mulher normal, é uma mulher média, aquela que parou de trabalhar para criar os filhos, para ficar dentro de casa, aos 50 anos ela se vê com a síndrome do ninho vazio, sem saber por onde começar. Aí a Kika dá dicas assim: "Você gosta de fazer brigadeiro? Você gosta de fazer bolo? Por que que você não começa fazendo o que você gosta, o que você sabe? Por que você não começa a descobrir quem você era lá atrás, antes de tudo Uhum. isso?". E eu acho interessante, porque quando a gente pensa, eu não gosto muito dessa palavra, né, de reinvenção, eu acho que isso tem um peso tão grande pra gente. Uhum. "Ai, vou me reinventar". É Isso é um. como se você tirasse tudo o que foi, não é, né? Tem que somar. E outra coisa, e se você não souber quem você quer ser? E se você está bem com quem você é? Eu acho um peso tão grande: "Ai, você tem que se reinventar". Não, não necessariamente, você tem que buscar o que você gosta. E se eu não Uhum. sei o que eu gosto? Vai tentando, vai por tentativa e erro. E Uhum. se eu estou bem como eu estou, maravilha, fica desse jeito. Mas eu acho que a gente sempre tem aquele sonho que a gente tinha com 17, 18 anos, né. Sim. Voltando, né, pensando nisso, né, de começar, de experimentar, eu acho que sim, e que a gente de verdade precisa sentir o que a gente gosta, ou alguma habilidade, alguma aptidão, algo que fazia
como hobby que pode se transformar em negócio ou em projeto, não falo nem em negócio, mas em projeto, algo que te faça voltar, né, a vibrar e cuidar da sua vida, porque a gente cuidou da vida, né, dos filhos por muito tempo. Então, a minha filha ainda precisa, né, uma atenção, mas eu já vejo que já tem meu espaço, né? Então, é muito legal quando a gente consegue olhar, né, e poder construir uma nova trilha mesmo, né? E o que você trouxe é muito legal, porque olha, é pesquisando, é testando, é olhando para dentro. Eu acho que esse olhar para dentro, essa coisa do autoconhecimento é muito importante quando a gente também quer empreender, né? Eu falo muito para empreendedoras, né? Você sabe, a minha experiência foi sempre essa, 30 anos, tendo negócios próprios, né? Falando e gerando negócios, e justamente para mim também veio muito forte essa coisa de que eu aprendi tanto, eu errei tanto, é a hora de eu poder ajudar outros que querem experimentar isso de uma forma mais leve, mais fácil, mais rápida. Então, quando a gente começa a ver as oportunidades e tirar esses medos, né? A gente começa a se conhecer e falar, tudo bem, isso aqui é estranho, eu não sei fazer direito, mas eu vou tentar, né? Uhum. E aí fica gostoso, e aí você fala assim, uau, que incrível! E ter essa sensação de que você tem mais liberdade mesmo, né? Para experimentar, para fazer, sem, sem eu digo sempre isso, sem a expectativa do resultado, curtindo mais o processo. Exatamente. E é interessante porque necessariamente vai passar por uma carreira solo, né, Isso. 50, Uhum. 55, a não ser que você seja recontratada para um trabalho corporativo, que a gente sabe que é bem complexo. Eu Isso. trago sempre como exemplo, e é realmente um exemplo para mim icônico, maravilhoso, e ela começou junto comigo, a Heloísa, ela tem um Instagram chamado Mania de Museu. E olha que interessante, ela também Eu fez conheço. coaching com a Beth, minha amiga. Elas são amigas de Goiânia desde meninas. E a Elô estava com 65, 66 anos, viúva, e queria voltar para Goiânia, porque ela tinha perdido o marido e foi fazer coaching com a Beth. E aí ela foi tirando, ela falou: não, não, vou fechar o apartamento em São Paulo, vou voltar para Goiânia. E a Beth foi tirando dela o que ela gosta de fazer. Ela falou: eu gosto de viajar e ver museu. Enfim, resumidamente, ela começou a fazer visita guiada e foi uma das primeiras a fazer visita guiada, super direcionadas em 2017 e 2018. Olha a potência que essa mulher está agora com mais de 70 anos. Olha o que cresceu Mania de Museu. Ela trouxe o namorado dela para trabalhar junto com ela, a nora para trabalhar junto com ela trouxe a família para trabalhar junto com ela. Na pandemia, ela fazia visitas online por museus e galerias, ou seja, era uma paixão dela, desde sempre ela estava com mais de 60 anos e transformou isso num negócio. Muito legal. Eu Mas, conheço, eu não sabia que tinha ido para esse caminho, né? Olha que legal. sim, sim, a Elo agora tem uma equipe, Uau! quase se mudando, ela tinha perdido o marido, os filhos dela já criados. Sim. Ela Uhum. falou: "Não, não, não, vou voltar para Goiânia", e a Beth, essa minha amiga maravilhosa, que ela agora momentaneamente parou de fazer coaching, porque ela é uma coach brilhante, e eu sei de vários casos semelhantes, principalmente com mulheres maduras, que ela Aham. vai lá dentro de coisas que você gosta de fazer. Incrível. Eu acho que é isso mesmo, né? É olhar para dentro, encontrar a sua potência, aquilo que você faz bem, porque quando você faz com amor, que você gosta, a coisa vai, Não é? né? Com certeza. E agora, fazendo o reverso, né? Porque você falou isso e ficou aqui na minha cabeça que dificilmente a gente vai encontrar um caminho corporativo, se a gente quiser fazer esse shift, né, de carreira ou de busca pelo propósito, ou sei lá, acender aí uma paixão antiga, né, de algo que a gente gostaria de fazer ou fez lá atrás. Como você enxerga as empresas hoje, olhando para a gente, ou que oportunidades elas estão perdendo na hora em que a gente é carta fora do baralho? Eu vou te falar baseado no que eu ouço de amigas que trabalham de fato no mundo corporativo. Eu não tenho essa experiência. Eu venho de uma Uhum. carreira que prioriza a bagagem e a experiência, muito interessante. Então, É, quando a gente fala de preconceito etário, no judiciário não tem. verdade. Eu não passo por isso. O que eu posso te falar é baseado no que eu ouço. Inclusive,
fui fazer uma palestra, era mais um talk com uma grande amiga minha, que fala muito sobre isso na quarta-feira, para mulheres executivas que estão vivenciando isso. E estão chegando justamente nessa idade, 47, 48, 49 anos, estão muito preocupadas com o que vai acontecer daqui para frente. Uhum. E a Candice, minha amiga Candice Pome, maravilhosa, ela é mentora da longevidade, e ela falou uma coisa muito interessante, para essas mulheres já começarem a se preparar para o que elas vão fazer depois. Não adianta você pensar no que você vai fazer quando vier o seu Quando colo, chegar. ou quando Uhum. chegar o seu momento. Não adianta você chegar nesse momento e falar, bom, agora eu vou fazer, eu vou preparar o que eu vou fazer. Não, não, não. Você tem que começar a preparar 5 anos antes. De Uhum. alguma forma, você tem que aproveitar. Eu falo isso baseado no que eu ouço ao meu redor. E também na minha experiência. Eu também fiz isso. Eu Sim, também fiz isso. verdade. Tendo, na verdade, estabilidade da minha carreira, mas eu não parei para. Eu não pensei assim, eu não vou pensar no que eu vou fazer quando eu me aposentar. Eu vou começar a preparar meu caminho antes. E essa foi a dica que ela deu para essas mulheres. Começa a enxergar oportunidades Uhum. paralelas ao que vocês fazem agora. Isso. Está com 48, 49 anos, você trabalha numa multinacional, enfim, comece a enxergar para várias oportunidades enquanto você tem a sua estabilidade financeira, enquanto você tem seus contatos. Vai aumentando o teu network. Você viaja, faz os seus contatos, vai aproveitando essa rede de mulheres que estão conectadas com você. Eu achei isso muito interessante. Não adianta a gente pensar nisso quando chega a idade. Não adianta. É verdade. Tem que É. preparar o teu caminho, né? É interessante porque eu trabalho com planejamento, né? Então eu ajudo as pessoas justamente a planejarem seus negócios, sua marca pessoal, né? Olhar estrategicamente para o futuro, ter uma visão e a gente constrói o caminho para chegar lá. Então, quando você diz isso, para mim parece óbvio, né? É assim, porque é o que eu sempre experimento, mas é muito importante porque as pessoas, em geral, elas vivem o imediatismo. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, ah, viver o presente é super importante, mas a gente tem que ter o olhar lá atrás, lá na frente, no Claro. futuro, né? Saber como que a gente quer viver, o que que a gente vai querer fazer, como que será que eu vou estar? E aí fazer uma organização disso, porque é o que você falou, ter uma rede de contatos, de relacionamento é super importante, ter um posicionamento, saber, assim, eu sou autoridade no quê? No que eu quero ser vista, como eu quero ser lembrada, né? E aí vai construindo esse caminho. E muitas vezes, a gente estava até falando um pouquinho, né, nesse aquecimento que a gente fez, que talvez hoje a gente ainda não sabe, né, o destino final. A gente está fazendo o caminho. Vão aparecer algumas, né, viradas aí, uns caminhos diferentes para a gente escolher. Mas a gente está fazendo, a gente está no movimento, a gente não está esperando. E acho que isso faz diferença, né? Eu acho interessante que isso funciona para todos os aspectos desse nosso envelhecimento. Porque a gente tem que começar a investir, eu acho que em vários pilares. A gente tem que Uhum. começar a investir no teu pilar de saúde, isso é Isso. óbvio, não adianta se deparar com 60 anos e falar, e agora, eu estou sem mobilidade, sem agilidade, não, você já tem que começar a pensar nisso agora, isso eu digo para quem está pensando em começar uma atividade física agora, para quem já fez, ok, está maravilhoso, você só dá sequência. Planejamento financeiro, não tem nem o que falar. Uhum. Talvez a gente, eu falo por mim, eu não cheguei como eu esperava chegar financeiramente, ok, mas eu sei que eu vou ter uma reserva e estou me preparando para ter uma reserva um pouco maior, um pouco de gordura para poder queimar, sem Sim, pensar como é que eu vou trabalhar para ganhar esse dinheiro, porque a gente sabe que cada vez vai ficando mais difícil. E da uhum. mesma forma, na carreira profissional, qualquer que seja ela, Mércia, a gente vai viver muito. Eu sei que Verdade. 75, 80 anos, a gente não vai ter o gasto que a gente tem agora, mas se você parar para pensar, a gente tem 20 anos ainda É pela bastante frente. tempo. Aí a Uhum. gente ainda tem uma produção cultural, a gente ainda tem uma energia para produzir por mais 20 anos. O que que eu vou fazer Uhum. nesses 20 anos? Tem que começar a pensar agora. É isso aí, é isso Enquanto aí. você está Uhum. com essa energia, com essa vontade, essa motivação. Eu não queria chegar aos 60, isso começou a me assustar, sabe, quando eu estava com 50 anos. Eu lembro exatamente o buraco que eu estava. Isso Uhum. me uniu profundamente. De alguma forma eu tive esse insight, eu falei: "Caramba, eu vou viver mais 40 anos, e eu ainda não me encontrei. Quem eu sou? Quem eu vou ser pelos próximos 40 anos?". Eu fui meio, instintivamente buscando quem era Uhum.
Ainda não sei se eu cheguei lá também, sabe. É interessante, mas eu sei que eu fui me conectando com pessoas muito interessantes que estão me trazendo essas experiências. Sim, sim. Perspectivas novas de viver e de experimentar, né, as coisas, e de você se experimentar no final. Ou seja, cada vez que você dá um movimento ou faz algo novo, é, é, é um movimento que vem de muitas coisas, né? Então, eu acho muito gostoso, né? A gente se sentir viva, né? Porque antes era assim, chegava nessa idade, você vai se aposentar e acabou, não vai fazer mais nada. E agora, eu pelo menos tenho para mim essa visão de que eu quero fazer muita coisa, né? E eu É, quero me sentir útil, né? Por muito tempo. a nossa Então, geração não é a geração dos nossos pais. é A isso. gente pegou justamente esse movimento de toda a tecnologia, a medicina, todo o avanço, a gente está colhendo esses frutos de poder chegar aos 50 anos e viver mais 40. Isso. Então não Bem. adianta e Uhum, bem, né, nos comparar, ai, eu até fiz um post sobre eu acho que foi hoje, a velha que eu quero ser ou como estou envelhecendo, foi hoje, eu pareço ter 50 anos, 55 uhum, anos. Essa frase que sempre foi dita e a gente sempre achou: "Ai, você parece tão nova", é uma frase completamente desatualizada. "Ah, você é, parece que tem 45 anos", isso pode valer para 20 anos atrás. Ai, que isso. bacana, se chegasse nos 55, falasse que você tinha 30 anos, era um plus. Hoje em dia, falar assim: "Não, não, eu tenho 55 anos, eu pareço uma mulher de 50 anos potente, com muita força ainda". Vamos atualizar essa frase, né, que conecta aos 35, que é uma Uhum. moda. Nossa, adorei, porque é isso mesmo, né? Essa coisa de ser jovem, eternamente jovem, não cabe, né? Exige muito, assim, da pessoa, e aí é uma coisa que ela sai de ser ela mesma, né? Porque ela tem que estar desempenhando, né? Esteticamente, fisicamente, o que ela não é, dá um trabalho, nossa, só de pensar. E outra coisa, eu não quero ser por dentro a mulher que eu era aos 35 anos. É. Aos Uhum, eu evoluí, assim, acho que absurdamente nesses 20 anos. Então, se eu não quero isso. ser por dentro a mulher que eu era aos 35, não me faz diferença ser por fora a mulher que eu era aos 35, 40, né. Uhum, Eu acho que eu quero refletir o que eu sou por dentro. Uma é pessoa isso. muito mais liberta de tudo do que eu era aos 35 anos, então não me faz a menor diferença se falam para mim que eu pareço ter 40, 45 anos. É, perfeito, adorei, muito bom. E falando nisso, né, em quem a gente parecia e quem a gente era, o que você falaria para a Clau quando ela tinha 20 anos, a Cláudia de 20 anos? O que que seria aí, né, depois dessa trajetória, qual seria aí a sua fala para ela hoje? Nossa, eu podia falar uma para a Cláudia de 20, uma para de 30, uma de 40. Então vai. Para a Cláudia de 20, o que eu falaria? "Amiga, experimenta tudo. Para de ser essa mentalidade engessada, preconceituosa e medrosa". Eu era Uhum, muito medrosa, medrosa de tudo, medrosa de todos os conceitos que foram colocados na minha cabeça. Eu tinha medo. Eu fui uma mulher medrosa até os 20 anos. Medo de experimentar, medo de me julgar. Então eu falaria para essa mulher de 20: "Se joga e vai ser feliz. Vai ser feliz. Quebra todos os seus preconceitos, seus dogmas religiosos, enfim". Pra de 30 eu ia falar o seguinte: "Para de ser boba. Para de ser boba, você está se achando o máximo agora aos 30, achando que você está podendo muito. Amiga, você não é nada. Você não é nada, 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 você não sabe o que a vida vai te trazer". Pra de 40, eu ia falar o seguinte: "Começa". Ai, gente, a mulher de 40 foi um momento interessante, foi quando eu conheci o Pedro, tô com o Pedro há 15 anos. uhum, Mas eu ia falar a mesma coisa que eu falei para a menina de 20: "Quebra seus preconceitos e seus dogmas. uhum. Vai fundo, começa a experimentar mais coisa que com 50 você vai chegar no ponto certo". É. E é isso mesmo, né? Eu acho que quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica, porque tem esse conhecimento, essa maturidade que dá muita calma, né? Que você falou, você se liberta mesmo, e isso é maravilhoso. E eu aqui no podcast, eu gosto sempre de perguntar para as minhas
que estão aqui, né, entrevistadas, eu diria, né? O que significa a palavra Plan Me para você? Plan Me, eu sempre falo, o seu maior plano é você, né? Eu ajudo a planejar, ajudo a construir aí seus sonhos. E o que quer dizer Plan Me para você, Clau? Olha, tem vários significados. Agora, nesse exato momento, o Plan Me é o que eu vou fazer nesses próximos 1 ano e meio, para financeiramente eu estar estável, se eu efetivamente me aposentar em 2025. Então eu estou reorganizando a minha moradia. Eu moro num apartamento há 27 anos, que eu adoro esse apartamento, ele tem um significado tremendo para mim, criei meus filhos aqui, enfim, mas o apartamento está ficando muito caro. Ele ficou um apartamento muito caro, então eu já estou fazendo um planejamento, agora ok, e como é que eu vou estar quando eu me aposentar? Eu vou ter um decréscimo da minha renda, pode ser que no judiciário com certeza, eu não sei o que eu vou fazer depois, então eu já estou fazendo esse planejamento para enxugar custos, sabe? Porque a gente sabe que a vida pode se tornar muito cara depois dos 60, plano de saúde, enfim, decréscimo de renda. Então eu já estou planejando financeiramente e enxugando, né, aparando onde eu acho que dá para ser aparado. Eu estou planejando também, de alguma forma, justamente isso, financeiramente, ao mesmo tempo que eu sei que pode ter um decréscimo, o que que eu vou ter de acréscimo, o que que eu vou fazer, porque eu quero ser uma nômade digital, de alguma forma, eu quero visitar meus filhos, eu quero passar um tempo com a minha filha, eu quero passar um tempo com meu filho, e eu quero ter coragem para me desapegar de várias coisas. Então esse também é o meu planejamento. Quem eu vou ser aos 57 anos? Eu não vou ser mais essa mulher medrosa que ficou presa nesse lugar por anos, com medo de vender o apartamento, com medo de mudar de vida. Eu sempre fui essa mulher muito apegada às coisas, sabe? E eu estou começando aí nesse processo de desapego. Desapego, quando eu digo, não é material de roupa, essas coisas, não, é desapego do que eu vivi. Sim. E começar Uhum. a aprender a me jogar um pouco nas experiências novas. Demais, demais. E isso Desapego é uma palavra muito boa, né, para resumir aí o seu caminho, né, daqui para frente. Muito legal, adorei. me jogar em outras experiências. Isso, Eu é. eu sempre cito minhas amigas, porque para mim elas são exemplos. Eu tenho uma amiga incrível também, a Tipiti, que ela criou Fica Conversas com 52 anos, Muito bom. e com ela, ela me proporciona umas Clau, vamos em tal lugar? Lugares que eu não imaginava que eu pudesse ir. E ela vai se jogando nessas experiências novas, eventos Uhum. completamente diferentes, e eu que era essa menina pegadinha na minha bolha, eu tô tentando quebrar isso, sabe? Nossa, vamos! Nossa, vamos! Nossa, vamos! Uhum. Sim, E esse é o meu muito bom. planejamento, ser uma velha corajosa. Ah! Ai, que delícia, muito bom, Clau. Você já é, né, muito corajosa, porque olha que trajetória, muito legal, muito inspiradora, de verdade, assim. Adorei essa conversa. Eu acho que todo mundo vai gostar, porque todo mundo se identifica, né, em algo aí do que você trouxe. Os medos, as coragens, o desapego, tudo isso faz parte, né, da nossa humanidade. E esse olhar para frente, ele é muito importante mesmo, né? Como que a gente se vê, o que que a gente está pensando? E você trouxe isso de uma forma leve, né? Eu posso fazer meu planejamento financeiro, de vida, de um novo trabalho, se eu consigo olhar para isso assim numa perspectiva, se torna leve, né? Porque não é na pressão, né? Não, É na não, escolha. não, eu Uhum, morro de medo da pressão, é, morro de medo, por isso que eu me planejo. gostei. Muito bom, Clau, delícia. Olha, quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que já temos bastante coisa aí para deixar todo mundo com muita vontade de quero mais, Oba, né? pode me chamar, eu adoro falar sobre isso, tem tanto tema. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que enriquece a vida do outro. Eu acho que isso é muito bom. Tem Mas você vários trouxe. próximos, se você quiser, a gente traz livros. Posso indicar um que vale muito a Ai, pena? sim! Qual? Em inglês, mas Happiness é, Curve. nossa, olha a unha da pessoa, que Ah, essa unha da pessoa que estava aqui descascando, segunda-feira. The Happiness Curve, Why Life Gets Better After 50. Ai, que maravilhoso!
Eu já falei sobre isso, eu acho que 1 ano atrás, e esse livro é muito interessante. É Ó, muito gostei. interessante, porque ele começa a cavar as nossas frustrações aos 50 por não ter chegado onde a gente queria, né. Uhum, É muito uhum. interessante, ele traz uma perspectiva completamente diferente sobre quem nós somos agora e como a gente vai ficando mais feliz com o passar do tempo, porque a gente vai se acomodando com as nossas os nossos ganhos. É muito interessante esse livro. Gostei, vou comprar. Tá aqui no Amazon não, só Amazon Trás tem, de Fora. na Tem? Amazon tem, tem. Uhum. Infelizmente não Legal. tem traduzido, mas é bem bacana. Muito legal, super dica, adorei. E é isso, a gente vai continuar se falando, tá? Porque é muito bom te ver aí nessa comunicação toda e trazendo um monte de ideias pra gente, e lembrando das nossas épocas também. Muito Né, bom, muito bom. querida, pode me chamar. Um beijo grande, um beijo Beijo, enorme tchau. e falamos. Se você gostou desse episódio, deixe seu comentário. Quanto mais pessoas fizerem o mesmo, mais este conteúdo chegará a quem precisa dele. Para receber a notificação de novos episódios, siga este canal e ative o sino. Sua avaliação é o que ajuda a melhorar este programa cada vez mais e trazer conteúdos que sejam relevantes para a nossa comunidade. Inscreva-se, avalie e comente. Você encontra toda a minha programação de atividades e conteúdos no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. A cada semana, um novo episódio para você.